Nome completo e turma, certo? Beleza, beleza. Então, bora lá, né? Teve só um desencontro aí, porque eu não estava como administrador ainda, aí eu pedi em cima da hora, aí o pessoal me colocou como administrador, não tinha nem como eu entrar na sala. Então, beleza, boa tarde, né? Eu sou o professor Valdinei Pedra Gurgel. Pode me chamar de professor Gurgel, geralmente me chamam pelo sobrenome, certo? E a componente curricular é física, né? Que é a disciplina, certo? Na realidade, vocês tinham, eu acho que um professor, né, de física no começo, aí eu voltei, quer dizer, eu voltei não, eu entrei na escola, só que quando eu ia começar nunca teve aula, vocês já estão quase um ano parado, então eu vou começar do início, do zero, tá? Certo? Então bora lá. Bora lá, começar. Estou apresentando. Tá, então, como é que vai ser a nossa aula? Vai ser o seguinte, eu vou utilizar esse livro aí, tá? Esse livro de vocês, certo? Todos têm esse livro aí? Sim ou não? Eu não tenho livro aqui, eu não recebi nenhum. Nenhum, cara. É, vejam lá na escola, mas essa aula, ela está sendo gravada, entendeu? Aí essa aula gravada, deixa eu explicar para vocês. Essa aula gravada desse livro, ela vai ser disponibilizada no YouTube, certo? Aí no YouTube, eu já criei um canal e vou gravar as aulas e disponibilizar as aulas. Quem não tiver o livro, pode assistir, né? Dar pause, copiar no caderno, certo? Claro que vai ficar ruim, mas se dão uma ida lá na escola, ver se ainda tem livro, certo? Parece que vocês estão com livro em dupla, né? Esse daqui é o canal, vocês podem vir aqui na playlist. Por enquanto só tem uma lista do terceiro ano, tá? Que eu vou atualizar isso daqui ainda. Aí eu vou pôr os vídeos, certo? Vocês podem vir aqui na discussão, pode perguntar alguma coisa, certo? Esse é o canal, eu vou deixar o link depois aí no grupo, tá? Eu tenho duas coisas aqui. Tá, então, o livro ele será seguido na íntegra, né? Totalmente, apenas com alguns ajustes para que o aluno possa acompanhar as aulas com seu material didático. Porque na realidade, o que vocês a única coisa que vocês têm é o livro, né? Quer dizer, era para ter, né? Mas a maioria tem. Quem não tiver, dá uma passada na escola, ver como é que pode fazer. Certo, pessoal? Então vamos começar, né? Porque vocês estão ansiosos aí, que eu sei. Então, bora pegar aí capítulo 2, capítulo 1, certo? Que ele fala de temperatura e suas medidas, certo? Aí tem o item 1, que fala de temperatura e sensações térmicas, certo? Então, o segundo ano, vocês estudam temperatura, certo? Para quem quiser, para quem estiver já estudando para o Enem, a ideia é eu deixar primeiro, segundo e terceiro ano, essas aulas vão ficar todas aí no YouTube, quem quiser assistir para revisar alguma coisa, não sei uma coisa do primeiro ano, pode ir lá nas aulas do primeiro ano e revisar, certo, pessoal? Então, bora lá. Temperatura e sensações térmicas, é o que está aí no livro de vocês, certo? Como é que tá o áudio? Tá legal? Alguém? Pode falar? Tá bom, professor. Tá bom, Tá sim, Ótimo. vou entender. Uhum. Beleza. Tá, então bora lá. Então, a ideia de temperatura
ela vai ser uma coisa para você vai ter que medir. Porque quando nós empregamos termos quente, frio, morno e gelado, certo? Esses termos em negrito no livro sempre é bom destacar, vocês têm em mente. Quando nós usamos isso, é para classificar sensações térmicas que percebemos, certo? Só que a sensação térmica, ela tem um problema, pessoal, porque a sensação térmica, pessoas têm sensações térmicas diferentes devido à pele, né? Tem pessoa que tem pele mais sensível. Se você toca se você vai sentar numa cadeira de ferro de manhã cedo, assim, que está fazendo frio, é claro que você tem uma sensação térmica de que ela está mais gelada do que está mais fria do que uma cadeira de madeira, sendo que elas estão à mesma temperatura. Então, essa ideia de sensação térmica, ela engana um pouco a gente, certo? Então, é por isso que aí o livro fala dessa situação aqui, né, que a pessoa põe a mão na água quente, morna e fria, e depois troca de cumbuca, dizemos aqui, de recipiente. Mas a ideia é o seguinte, não dá para a gente confiar no tato, certo? Não dá para confiar no tato, porque nós podemos nos enganar com o nosso tato, certo? Com a nossa percepção pela pele. Então, como não dá para você se basear pelo tato, como é que nós vamos fazer para calcular a temperatura? Como é que a gente vai fazer para calcular a temperatura? Nós vamos usar um termômetro, certo? E os termômetros, hoje em dia, é importante, né? Quando você vai entrar no shopping, lá tem um termômetro infravermelho, que você joga um laser na pele da pessoa. Esse laser, ele é uma luz que quando ela bate na pele da pessoa, ela é absorvida. E dependendo da temperatura que está a pele da pessoa, esse laser ele vai ter uma interferência. Aí ele consegue, ele consegue perceber a que temperatura está a pessoa, certo? Mais ou menos, isso é um assunto lá do segundo ano também, mas de ondulatória. Mas o importante é o seguinte, pessoal, a temperatura, quando você vai falar do item 2 aqui, calor e equilíbrio térmico. O que é calor e equilíbrio térmico, tá? Vamos pegar um exemplo aqui da figura do livro, o que ele diz? Ao tomar a temperatura de uma criança com um termômetro de cristal líquido, esperamos certo tempo até que a temperatura do termômetro se iguale à temperatura da criança. Ok, esperamos um certo tempo. Esse certo tempo que nós esperamos, tá? Esse certo tempo que nós esperamos, ele é o tempo necessário, tá? Necessário para o sistema. Quem que é esse sistema? O sistema são os corpos que estão envolvidos na troca de calor. Quem são esses corpos? São o termômetro e o bebê, tá? É o termômetro e o bebê. Então, o tempo necessário para o sistema para o sistema entrar em equilíbrio, certo? Entrar em equilíbrio, tá? Então, o que acontece aqui? Aqui é o seguinte, vamos supor que eu tenho um corpo A e um corpo B, certo? Essa daqui. O corpo A é o corpo que vai fornecer energia térmica para o B. Então, o A, ele é o bebê. O B é o termômetro. O que acontece?
como a temperatura do A, que é a temperatura do bebê, está maior que a UB, que é a temperatura do termômetro, o que acontece? O corpo A, o bebê, vai gerar uma energia térmica, um fluxo de energia que vai passar do bebê até o termômetro. Só que isso ele vai ficar passando até que se atinja o equilíbrio. O que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando a temperatura do bebê vai ser igual à temperatura do termômetro, certo? Então, quando atinge esse equilíbrio, então você vai ter que esperar. Quem é mamãe aí sabe, tem irmão pequeno, ou cuida de criança, ou alguma coisa, tu tem sempre o irmãozinho, ou não sei, ou mãe também, vai saber que, sei lá, é o quê? Esperar o quê? 5 minutos, certo? Eu tenho um filho aqui, eu espero 5 minutos, né? Aí, nesses 5 minutos, e ele acabou de abrir a porta aqui, mas eu acho que ele não vai. Nesses 5 minutos, oi, ele vai trocar calor, certo? Ele vai trocar calor até os dois atingirem a mesma temperatura, certo? Então, até que o termômetro se iguale à temperatura da criança. Assim, ao lermos a temperatura no termômetro, sabemos também que a da criança, por causa do equilíbrio térmico ocorrido, é a mesma. Aqui, no caso, é um cristal, né? A cor do cristal líquido presente no interior desse tipo de termômetro muda de acordo com a variação de temperatura, certo? Então, gente, o que acontece? Para me medir a temperatura, eu tenho que colocar o termômetro em contato com algum corpo para medir a temperatura dele. E ter que esperar um pouco até que seja atingido o equilíbrio térmico, certo? Até que seja atingido o equilíbrio térmico, ok? Isso é o que acontece, por exemplo, eu vou dar um espaço aqui, criar um novo slide, tá? Ó, isso é o que acontece, por exemplo, você pega o seu cafezinho lá, pega o seu café, né? Xícara de café, aí ele tá aqui, o seu café. Aí você pega ele a uma temperatura inicial, vamos supor que ele está a 70 graus. Aí o ambiente, a sala onde você está tomando café, está a 35 graus. O que vai acontecer? O café, o corpo A, café, vai fornecer calor para quem? Para a sala, certo? Aí isso até atingir o equilíbrio, certo? No final, qual vai ser a temperatura do café? Alguém sabe dizer? Hein? Hein? Alguém? Vocês nunca tomaram café de manhã? Não deu para entender a pergunta. Alguma cota. Ó, o café está a 70 graus, a sala está a 35. Aí eu pego o café e coloco lá em cima da mesa. O que acontece? O café vai esfriar, ele vai perder energia para o ambiente, certo? No final, presta atenção, a sala, o ar que tem na sala, o ambiente da sala é muito maior que o café. A xícara de café é muito pequena. Então, no final, o que vai acontecer? Vocês acham que o café, no final, vai ficar na temperatura de equilíbrio de quanto?
Hein? Sei não, pessoal, acho que ele vai ficar Acho que com morno. a mesma temperatura do ambiente. Exatamente, exatamente. É isso que vai acontecer, certo? Por quê? O que- Porque é por isso que as coisas, quando você tira as coisas da geladeira, elas ficam com a mesma temperatura do ambiente. Quando você tira uma coisa lá da churrasqueira e põe, e tira e põe, ela vai ficando até a mesma temperatura do ambiente. Entendeu? Porque os corpos, eles vão trocando calor até atingirem o equilíbrio térmico, certo? É o que acontece aqui no bebê. Vamos desligar os microfones aí, pessoal, por favor. Tá? Então, nesse item aqui, no item 3, no item 3 de vocês, do livro de vocês, eu tenho uma figura aí que mostra a temperatura do planeta Terra medida por termômetro de radiação. O que é isso? O Sol atinge o planeta, né? E algumas regiões absorvem esse calor, no que absorvem esse calor, liberam esse calor, aí fica um ambiente quente. Olha aqui, as regiões de deserto, ó, são muito quentes, tem o deserto do Saara, a região aqui do Oriente Médio, né? A Índia é muito quente, ó. A Ásia, o Sudoeste Asiático, a Austrália também é muito quente. Aqui o Brasil, eles dizem que não é muito quente, né? Mas a gente sente o calorão aqui em Marabá, né? Mas realmente o Brasil, ele, se for comparar com outras regiões de deserto, ele não é região muito quente. É quente, mas não é tão quente assim, certo? Então, isso daqui é para vocês terem ideia o que é temperatura, certo? Então ele diz, regiões do planeta cujas temperaturas são medidas por termômetro de radiação, né? Geralmente usado em satélites que estão orbitando. Esse termômetro mede a temperatura da atmosfera e da superfície da Terra em certo período do ano. As cores do mapa representam as temperaturas mais frias em azul e as mais quentes em vermelho. Essas verdes, tipo um verde, esse meio escuro, são intermediárias, certo? Então, eu falei que usar só o tato para ver se uma coisa tá quente ou não é legal, né? Porque você pode se enganar, certo? Você pode se enganar se você usar só o tato. Então, é por isso que usam-se os termômetros, né? O que são esses termômetros? Eles são utilizados para você medir a temperatura e eles te dão temperatura em um valor, certo? Por exemplo, aqui, ó, ele está quase 37 graus, aliás, passou de 37, né, está quase 38 aqui, ó. Está 37, alguma coisa, esse termômetro aqui, tá? Aqui, ó, esse termômetro aqui, deixa eu fazer a caneta aqui, laser, esse termômetrozinho aqui, ó. Então, esse termômetro aí, tô querendo sair aqui, tá. Tem alguém querendo entrar na sala? Não, né? Tem não. Tá, beleza. Então, para medir a temperatura, termômetros, eles são usados para quê? Para medir a temperatura, certo? Eles são usados para medir a temperatura, tá? Aí tem as chamadas relações entre as escalas. Existem 3 escalas importantes aqui, que essa daqui é a escala Kelvin, ela é a chamada escala científica, tá? Porque trabalhos científicos geralmente são adotados essa escala. Essa é a escala Fahrenheit, certo? Ela é uma escala geralmente de países de língua inglesa, certo? Como Estados Unidos, né?
Inglaterra, enfim. E esse é o chamado grau Celsius. Grau Celsius, que é geralmente países latinos, né? Como quem? Brasil, México, certo? Argentina, enfim. Então acontece o seguinte: se você tiver fazendo uma viagem aí pelos Estados Unidos, a temperatura que aquele termômetro na rua vai estar te dizendo é uma temperatura em grau F, Fahrenheit, não é uma temperatura em grau Celsius. Como é que são criados esses termômetros? Eles são criados da seguinte maneira, certo? Você pega essa região aqui de baixo e você põe em contato com o ponto de fusão do gelo, tá? O Kelvin, que era um cientista, fez isso e disse que esse ponto aqui era 273. O Fahrenheit disse que esse ponto era 32. E o Celsius disse que esse ponto era 0, tá? E depois botou esse termômetro em contato com a ebulição da água. O Kelvin disse que essa temperatura é 373, o Fahrenheit disse que era 212 e o Celsius disse que era 100. Mas por que eles escolheram esses pontos? Eles escolheram isso por acaso, certo? Então eu pergunto aqui, se eu tiver uma temperatura em graus Celsius, eu vou usar esse símbolo para temperatura em graus Celsius, ó, temperatura em graus Celsius, tá? Temperatura em grau Fahrenheit e temperatura em Kelvin, esse T maiúsculo aqui, tá? Se eu tiver essa temperatura aqui do bebê aqui, eu marquei essa temperatura do bebê. Eu quero saber qual é essa temperatura em grau Kelvin, em Fahrenheit, em Celsius. Para isso, eu vou ter que encontrar uma relação entre as escalas, certo? Eu vou ter que encontrar uma relação entre as escalas. Alguém quer entrar? Permitir. Tá. Eu vou ter que usar uma relação entre as escalas. Aí é que a física agora vai aparecer a primeira fórmula que vocês vão ver, que é para passar de Celsius para Fahrenheit. Vocês lembram, né? Vocês chegaram a ver isso antes da pandemia? Acho que teve uma semana de aula. Sim, então bora recapitular aqui. Então vamos recapitular aqui, tá? Olha lá. Eu vou apagar isso daqui, não sei se vai dar de apagar, não dá, cara. Mas eu vou fazer o seguinte. Peraí. Porque aqui tá muito cheio. Eu vou copiar essa figura aqui, tá? Eu vou copiar essa figura aqui. Aí agora a gente vai fazer o problemazinho. A gente vai... O que um físico faz? O que um físico faz? Ele parte de um problema e encontra uma equação. Só que eu vou usar isso usando proporção, certo? Aquela proporção lá da sexta série. Eu vou botar aqui uma azul aqui, tá? Estão querendo entrar na sala ainda. Permitir, tá? Bora lá. Azul, deixa eu pegar um azul aqui. Esse pedaço aqui, ele é um pedaço pequeno. Como é que eu faço para encontrar esse pedaço? Ele é essa parte menos essa daqui, certo? Esse pedaço pequeno eu vou chamar de P pequeno, e esse daqui um P grande. Esse pedaço pequeno 1, pedaço pequeno, pedaço grande 1. Professor, aqui... Oi? Não tá aparecendo aqui, não. Não? Peraí. Não. Mas eu acho que é no seu, né? Ou não, será? No meu também não. No meu também não. Retomar a apresentação. No meu. Apareceu aí? Não, professor. Ah, tá. Apareceu. Um bug aqui. Beleza, bora lá. Porque eu acho que deu um problema aqui. Tudo legal aí, né? No meu não tá então, bora aparecendo. recapitular aqui. Não. Ainda não? Porque você No tem meu que... também não tá aparecendo ainda, não. Apareceu aqui. Apareceu aqui, né? Porque você tem que... Eu tô apresentando e aqui tem eu e eu...
Tem que fixar em quem está apresentando aqui, ó, tá vendo? A tela Fixe compartilhada do apresentação. professor. Aqui, ó, vocês aparecem isso daqui, aí vocês têm que fixar, entendeu? Sua apresentação, tá? Porque se fixar em mim, a minha câmera não tá ligada, vai ficar só aparecendo essa figura aí, tá? Mas eu acho que a maioria já deu certo. Bora lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Esse pedaço aqui, ó, isso aqui é proporção, ó. Eu peguei esse pedaço aqui, ó, pequeno, aí esse grande. Eu chamei de 1 porque é esse primeiro termômetro, tá? Mas eu vou chamar de C, porque é o Celsius, tá? PC e PC. Esse daqui é o Fahrenheit, né? Esse pedaço Fahrenheit é o PF pequeno, e esse outro maior aqui do Fahrenheit é o P Fahrenheit grande. Esse daqui eu vou chamar de P Kelvin pequeno, né? Ele ficou meio grande, mas... E esse é o grande. Vou fazer maior P Kelvin. Ó, se eu for fazer de Celsius para Fahrenheit, o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse pedaço pequeno Fahrenheit sobre pedaço grande, Fahrenheit não, Celsius, desculpa, Celsius é igual pedaço pequeno Fahrenheit sobre pedaço grande Fahrenheit, tá? Quem é esse pedaço pequeno Celsius? Vai ser esse daqui menos esse outro. É igual, por exemplo, se você tem uma régua quebrada aqui, ó, e essa régua aqui começa no 10 e aqui é 15, como é que você vai encontrar o comprimento dessa régua? É esse último menos o primeiro, né? 15 menos 10 não é 5? É a mesma coisa, você pega esse, o último menos o primeiro. Então aqui eu vou pegar temperatura Celsius menos 0 sobre... Quem é esse daqui agora? 100, né? Tá vendo? 100, porque esse pedaço grande agora, ó, 100 menos, quem é o de baixo? 0, tá? E agora, o Fahrenheit é o quê? Fahrenheit menos quanto? Esse de baixo que é quanto? 32. 32 é igual a 212 menos quanto? 32. Menos 32, certo? Olha, temperatura Celsius menos 0, qualquer coisa menos 0 dá ela mesma. 100 menos 0, 100. É igual a temperatura Fahrenheit menos 32, você não precisa fazer essa conta. 212 menos 32 dá quanto? 180. Aí eu corto esse zero com esse, certo? Aí vai ficar a temperatura Celsius sobre 10 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 18, certo? Nesse denominador aí, eu posso simplificar, não posso? Que número eu posso simplificar no denominador? Posso dividir o denominador aqui por quanto desses dois? 5. 5? 18 não dá por 5, né? É verdade. O mais simples, o primeiro, o mais simples, quem é 2, né? O 9. 2 e 2, né? Certo? Porque o 10 dá por 2. O 10 dá por 2, né? Aí vai ficar a temperatura Celsius sobre 10 por 2, 5. É igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 18 por 2, 9. Aí tá aqui. Aquela famosa fórmula que vocês encontram, né? Lá no livro. Entendeu? Certo? Então, essa é a fórmula para você ter passado a temperatura Celsius para a temperatura
Fahrenheit, que está aí no livro de vocês, na página 19, certo? Aí, só que ele tem logo a outra lá do Kelvin para Celsius. Bora fazer de Kelvin para Celsius aqui. Deixa eu jogar um slide aqui. Agora, como é que vai ficar de Kelvin para Celsius? Lembra, eu vou fazer bem aqui, ó. Aqui, Celsius é 0, 100. Aí aqui tem temperatura Celsius. O Kelvin é 273, 373, e aqui é a temperatura Kelvin, que é esse T grande, certo? Como é que é a regrinha? Eu vou fazer esse menos esse, temperatura Celsius menos 0, sobre esse menos esse, 100 menos 0, é igual T grande menos 273, sobre 373 menos quanto? 273. Aí vai dar temperatura Celsius menos 0 é temperatura Celsius, sobre 100 menos 0, 100 é igual a T menos 273 sobre quanto? 373 menos 273 dá 100, né? Esses 100 são iguais, estão no denominador, então eu posso cortar eles, ó, corto eles todos. Deixa eu cortar aqui esse 100, posso cortar com esse 100 aqui, tá? Aí vai ficar como? Vai ficar que temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273, certo? Ó, no livro de vocês, ele fez assim, ó. Ele fez, no livro, tá assim. No livro tá temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9 é igual a T sobre 5, certo? No de vocês está assim. Mas é a mesma coisa, certo? Porque esse 5 ia matar com 5, se fosse só esses dois, certo? Ah, não, aqui tem menos, peraí, tem menos 273. Peraí, caneta. Aqui tem menos 273, certo? Pronto, tá certo agora. No livro de vocês está isso, certo? Mas para que eu vou usar isso? Eu vou usar essas fórmulas para calcular os problemas do livro, entendeu? Vamos para cá. Exercício resolvido da página 19. Transforme 25 graus Celsius em Fahrenheit e em Kelvin, né? Bora, letra A. Letra A. Letra A. Eu vou passar de 25 graus Celsius para Fahrenheit. Celsius para Fahrenheit, o que eu uso? Eu uso essa fórmula aqui, ó. Certo? Aí eu vou usar temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9, certo? Essa temperatura Celsius, quanto é? Hein? Quanto é? Espera aí, rapidinho aqui que... Um momento aí, rapidinho, espera aí. Professor, você não está aparecendo no meu celular, não.
Sai daí, calma, ninguém quer te ver, não. Oi, Bia. Oi, tô de volta aí. Alô? É porque eu tô tomando conta do bebê aqui e ele saiu ali e derrubou as coisas, entendeu? Meu Deus. Vocês escutaram aí, né? Ah, Tá, mas tá tudo bem. Pera aí. Essa temperatura em graus Celsius é quanto? Tá aqui, pessoal. 25 graus Celsius passar para Fahrenheit. Então, quanto é a temperatura em graus Celsius? tem. 25, né? 25, tá aqui, ó. Sim, Eu anoto aham. aqui, ó. Temperatura em graus Celsius é 25. Em Fahrenheit eu vou encontrar, tá? Então, em graus Celsius, quanto é? 25 sobre 5 é igual Fahrenheit menos 32 sobre 9, tá? 25 dividido por 5 dá quanto? Dá 5. É igual Fahrenheit menos 32 sobre 9. Sobre 9. Aí aqui tem um, certo? Vou até destacar aqui em vermelho, porque esse 1 ele não precisa aparecer, mas ele está neutro aqui. Você pode multiplicar cruzado, certo? Aí temperatura Fahrenheit menos 32 vezes 1 dá ele mesmo, TF, temperatura Fahrenheit menos 32 é igual a 5 vezes 9 dá quanto? 45, certo? 45, né? Aí, esse menos 32 passa e troca de sinal. Temperatura Fahrenheit é quanto? 45 mais 32, que dá uma temperatura Fahrenheit de quanto? 70, 5, 6, 7, 4 com 3, 7. 77 graus Fahrenheit, certo? Essa é o valor transformado, tá? Agora, se eu for transformar para Kelvin, aqui, ó, para Kelvin eu vou ter que usar essa fórmula agora aqui, ó. Essa daqui. Temperatura Celsius é igual a Kelvin menos 273, certo? Esse camarada aqui, a gente sabe que ele é quanto? 25, né? Aí vai ficar 25, certo? 25 é igual a quanto? T menos 273, certo? Eu quero encontrar esse T aqui. Eu posso passar isso para cá, né? Aí vai ficar 25 mais, ele troca de sinal, 273 é igual a temperatura. Aí vai dar uma temperatura de quanto? Eu só troquei de lado, porque me dá na mesma, é positivo. 273 mais 25 dá quanto? 298K. 298. Kelvin, certo? Então, resolvido, tem esses dois aqui, né? Eu vou fazer o seguinte. Bora passar aqui uma questão. Sim, com a roupa. Eu vou passar um exercício proposto aqui. Tem outra resolvido, né? Mas espera aí, deixa eu ver, tá aqui? Tá aqui. Deixa eu ver, Gabriel. Tá, resolvido.
Bora fazer esse exercício resolvido aqui, o 2. Aí você tem um termômetro de mercúrio é calibrado de modo que a temperatura é de 0 grau, a altura da coluna é 4 centímetros. E na temperatura de 100, a altura é 8. Aí ele diz, determine a função termométrica que relaciona a temperatura com a altura da coluna de mercúrio. E a altura da coluna quando a temperatura é 40 graus. Bem, isso daqui é o seguinte, certo? Eu tenho aqui, ó, eu vou fazer a figura, tá? Eu vou fazer a figura aqui, tá? Aí, ela vai ser o seguinte, quando é 0, é 4, certo? E quando é 100, é 8, aqui em cima, lembra? Aí, o que que acontece aqui? Aqui vai ter uma altura intermediária, que eu não sei, certo? Ele quer que eu compare isso à temperatura Celsius. Aqui de baixo, o Celsius é quanto? Lá embaixo. Hein? Olha o Celsius aqui, o último do Celsius é quanto? O último, 0, né? Eu venho aqui e ponho 0. O meio do Celsius é quem? Esse daqui, temperatura Celsius. Ele é esse símbolozinho θ, tá? Vocês lembram do θ lá da matemática? Θ Celsius. E o último dele é quanto? Do Celsius? Celsius. O último dele? 100. 100. Aqui. Certo? Aí como é que eu vou montar isso? H menos 4 sobre 8 menos 4 é igual temperatura Celsius menos 0 sobre 100 menos 0, tá? Certo? Aí vai ficar H menos 4, que não dá para resolver isso. 8 menos 4 dá quanto? Dá 4. Temperatura Celsius menos 0 é temperatura Celsius. E 100 menos 0 dá quanto? Dá 100. 100. Qual é o maior número que dá para simplificar aí? 2, 4. Quanto? 4, né? Exatamente. Parabéns. 4. E aqui eu vou dividir por 4. Tá? Aí aqui vai ficar, eu vou repetir esse, H menos 4 sobre 4 menos 4. 4 dividido por 4, desculpa, é 1, né? É igual a temperatura Celsius sobre 100 dividido por 4 é quanto? 25. 25. Certo? Certo? Então vai ficar como? Vai ficar, vou multiplicar esse vezes esse e esse vezes esse. Temperatura Celsius vezes 1 da temperatura Celsius. Aí agora eu vou fazer 25 vezes, abre parênteses, H menos 4. Agora aqui eu vou ter que fazer esse vezes esse e esse vezes esse. Lembra, né? Então vai ficar temperatura Celsius é igual 25 vezes H, 25H, menos 25 vezes 4 dá quanto? 100, né? 100. 100. Viu só como é que é? Essa é a relação, entendeu? Eu achei uma função. Eu achei a função. Certo? Agora a letra B.
a altura da coluna quando a temperatura é 40 graus Celsius. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar... Novo slide. Layout. Vocês vão pegar essa fórmula aqui. Qual é a fórmula? Temperatura Celsius é igual a 25H menos 100. Vocês vão pegar isso e vão substituir esse temperatura Celsius por 40 e vão calcular o H. Isso é uma equação do primeiro grau, né? Vocês lembram da equação do primeiro grau, né, cara? Mais ou menos, né? Mas tentem fazer aí. Falando que vocês estão com o livro, né? E tá feito. Tá, deixa eu fazer aqui. Ó, é 40 aqui, ó, 40. É igual a 25H menos 100, certo? O que eu vou fazer? Esse passa para cá, que vai ficar o quê? Positivo, né? Então vai ficar 40 mais quanto? Mais 100 é igual a quanto? 25H. Quanto é 40 mais 100? 140, né? 40. 140 é igual a 25H. Esse daqui que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo, né? Eu só vou alternar a ordem aqui, mas 140 dividido por quanto? 25. Se você for dividir 140 por 25, isso daí vai dar 5... Não vai dar o número inteiro, vai dar 5,6. 5,6 centímetros, que é a altura, certo? Então, tá aí, né, resolvido essa segunda, né, cara? Tá aí resolvido essa segunda. Agora, nessa brincadeira, né? Bora ir pro livro de vocês aqui. Bora resolver. Passar uma aqui para eu resolver. Questão da UEPA. O UEPA aqui. O UEPA. Tá muito grande, né? Não, mas tudo bem. Eu aqui, ó. Vou pegar essa questão aqui. Que vocês já vão... Não, mas é para resolver, né? Para olhar a resposta, né, cara? Tem que resolver essa questão aqui. Essa nona aqui, ó. Aqui. Né? Aí aqui. Pronto. Vocês não vão saber qual é agora, né? Resolvo essa daqui, ó. Uma questão bem simples, né? Certo? Na realidade, o que vocês vão fazer agora? Essa nossa aula iniciou às 15, né? 15, era para ser 15, deu um problema. 15, aí 15h45, vai até 16h15, né? Ah, tá acabando já. 15, isso mesmo. Não, 16h30. Mas vocês vão fazer o seguinte, resolvam... Deixa eu ver, estou no WhatsApp aqui, o grupo de vocês, cadê? Cadê o grupo de vocês? Leite, segundo, tarde. Então, aqui, resolvam
as questões 1, 2, 3, o que mais? A 6. Oi? Tá bom. Vai E passar o 9. livro todo, é professor, de uma vez só. Professor, eu não tenho livro, não. Da página... Eu também tenho livro, não, professor. Hã? Gente, quem tanto que tem livro, porque eu não lembro de ter recebido. E os que Eu Ah, acho tem que não? livro de física ela não recebeu, não. Ah, Pois não, é, Eu não peraí. professor, a gente recebi tem livro livro, não, então nenhum. nem passa tarefa. Vixe, então a situação tá ruim, né? Eu vou passar aqui. Eu vou pegar o print aqui, ó. Manda um link, uma foto, algo assim do tipo. Manda foto no grupo, professor, para quem não tem livro. Ah, é verdade, é verdade. Tá, então eu vou mandar a foto, aí vocês vão resolver. Aí, no link do YouTube, eu vou corrigir essas questões e vocês vão ver depois que para vocês corrigirem de vocês, tá? Mas é pra, Eu vou postar no grupo. é pra escrever no caderno e mandar foto pro senhor? Não, acho que precisa escrever só mesmo para botar primeiro e resolve, entendeu? Mas eu vou mandar o enunciado aí, tá? Mas, Né? tá, mas é pra mandar foto pro senhor das questões resolvidas, é isso? Eu vou mandar a foto aqui Ou da não página precisa. do... Ou não porque precisa, é só pra gente fazer e depois ver o Só vídeo pra- no YouTube Não, pra ver se tá certo. Só pra pensar. Esse exercício é para vocês treinarem. Então, vocês vão treinar. Aí eu vou resolver algumas. Então Vou não precisa resolver mandar a foto, né? isso. Aí eu vou deixar no YouTube. Aí, só que quando for para resolver para valer pontos, esse tipo de coisa, aí eu aviso, tá? Mas isso daqui é importante porque é para vocês treinar, entendeu? Eu vou tirar a foto e mandar no Entendi. grupo, tá? Eu vou encerrar a aula aqui e vou mandar no grupo lá, tá? Tá bom, professor. Beleza, tá. Tchau, hein? Até a próxima aí. Tchau. Tchau.